Fala, investidor! No vídeo de hoje vamos falar sobre o fundo que a maioria, quando está pensando em iniciar no mundo de investimento, está querendo começar, acaba conhecendo um pouco mais sobre ele. E claro, é o fundo imobiliário que tem a maior quantidade de cotistas, tá? Vamos falar hoje sobre o MXRF11. Vamos fazer uma análise rápida sobre ele, sobre como é que está a cotação, a questão dos proventos e, claro, a saúde financeira dele, tá bom? Quem não me conhece ainda, eu sou o Arthur, faço parte do canal Liso da Bolsa, junto do Paulo Filho, tá bom? E vamos logo começar pelos os dados básicos dele, tá? Quem não conhece, o código dele é MXRF11, sua cotação atual está em 9,35, um dividendo de 12,19, preço sobre valor patrimonial, PVP, de 1,01, está quase no seu valor mais justo, né? Tem uma liquidez muito boa, se movimenta mais de 10 milhões e está com uma variação positiva de 1,96. Ou seja, quem investiu no fundo há um ano atrás está tendo um retorno total de quase 14%, tá? Lembrando, a Selic atual está em 14,75, né? Está num retorno muito bom. Se a gente pegar, ó, vamos analisar aqui um ano, tá? A gente pode ver que ele foi uma gangorra muito grande. Esse preço atual está um pouco acima do seu topo dos últimos 12 meses. Mas se você tivesse sido comprado ele, ó, lá em dezembro, 8,40. 8,40 para 9,35 já é um retorno muito positivo, retorno de próximo de 10%, tá? Desconsiderando os proventos pagos no período, tá bom? Vamos ver aqui o retorno dele médio, né? 10 anos, 55% quase, 5 anos, quase 20%, 2 anos ganhando 3%, 1 ano perdendo 3%. Ou seja, a única janela que você estaria perdendo investindo no fundo é se tivesse sido comprado ele a próximo de um ano atrás, tá? Porque a rentabilidade real está negativa, porque ela desconta a inflação do período, beleza? Sempre a gente é bom analisar isso. Descontando a inflação do período, a gente tem a rentabilidade real, tá? O último provento pago por ele foi um provento um pouco maior, ele chegou a pagar 10 centavos. Ó, nos últimos 4 meses anteriores estava pagando 9, pagou 10 centavos 2 meses e estava pagando 9. Ou seja, ele está alternando entre 9 e 10 centavos, 9 e 10 centavos, tá bom? Mas claro, o fundo tem um histórico muito positivo. Se a gente for analisar aqui dos últimos 5 anos, ó, a sua cota saiu de próximo de 5,70, claro, descontando aqui os proventos pagos, né? E tá batendo 9,35, tá bom? Um retorno muito positivo. Mas vamos ver agora em questão de números, né? Como é que ele tá atualmente, tá? Eu peguei aqui pra gente analisar, gente, 3 relatórios diferentes, ó. O relatório gerencial, claro, disponibilizado pelo fundo, do mês de janeiro, do mês de fevereiro e do mês de março também, tá bom? Pra gente ter uma analisada se realmente a saúde financeira do fundo tá se mantendo no mesmo nível, tá? Vamos começar por janeiro, né? Vamos ver como é que foi a questão das receitas do mês de janeiro do fundo, ó. Em janeiro, em receitas totais, 42, resultado para distribuir, ó, 39, ou seja, 9 centavos. Receita muito tranquila, 42. Vamos ver a receita de fevereiro. Receita de fevereiro foi quase 41, já foi um pouco abaixo da de janeiro, né? Vamos ver agora a receita de março, para depois a gente analisar melhor o fundo. Na receita de março, ele foi quase 42. Ou seja, na média dos 3 últimos meses, o fundo tem recebendo próximo de 41, 42 e está distribuindo, como a gente viu, ó, 9 ou 10 centavos. Então é bem tranquilo. Quem vai investir no MXRF11 já dá para se programar para receber entre 9 a 10 centavos, tá bom? Mas vamos analisar outro detalhe agora. Nos últimos 12 meses, em janeiro era quase 480, fevereiro 487 e em março 492. Quando a gente analisa os últimos 12 meses, estamos notando que a receita dele está aumentando. Ou seja, nessa média mensal está muito próximo de 42. Só que quando analisa os últimos 12 meses, já dá uma receita bem maior, né? Uma situação muito positiva, claro, para quem é cotista e quer investir no fundo, tá? Esse último resultado do fundo, ó, ele distribuiu o equivalente a 420% do CDI. É um resultado muito bom, gente, muito positivo. Lembrando, o resultado, os rendimentos que você recebe dos fundos imobiliários é isento de imposto de renda, ou seja, cai líquido na sua conta o valor que ele fala que ele vai distribuir.
é o valor que você recebe, beleza? Eu falei, né? Isso equivale a um resultado de 0,98, tá? Esse último resultado que a gente tem um relatório para analisar. Se a gente pegar aqui na média dos últimos meses, o resultado dele de distribuição é próximo, ó, de 1%, ó. 98, 99, 98. Esse agora, como foi um pouco maior, foi 10 centavos. Já passou para 1,08, 1,07, 1,07, próximo de 90, né? 0,90. Beleza? Quando o fundo distribui 10 centavos, ele já fica acima de 1%. Quando ele distribui 9 centavos, ele fica próximo de 0,9, né? Não chega a ser a 1%, tá? Quando a gente pega o anual, como a gente falou, né? Tá acima de 2% e isso equivale a 120% do CDI. Um detalhe muito positivo do fundo, ó, que a taxa de administração dele é de menos de 1%. A gente, se for analisar alguns outros fundos imobiliários, vai analisar que ele tem duas taxas, tanto administração quanto performance. E o MX não, só tem taxa de administração e uma taxa até que baixa, tá? Menor do que 1%, é uma taxa muito positiva. E ele tem hoje, gente, 1.280.000 cotistas. É disparado o maior fundo de quantidade de cotistas, tá? Ninguém chega nem perto dele, beleza? Vamos continuar aqui analisando os dados do fundo, né? Como a gente falou. Um detalhe muito importante, gente, ó, essa linha em azul, essa marcação em azul e a marcação em cinza. Em azul é o que foi distribuído por cota e em cinza é o que foi o resultado, beleza? O que é que isso significa? O fundo está distribuindo quase o que arrecada, ó. Arrecadou 0,17, distribuiu 10. 10,98, um pouco abaixo, né? Então podem ver, ó, que está muito em linha. Quase tudo que é possível distribuir, o fundo está distribuindo. E algumas vezes até pega alguma reserva de algum mês que sobrou um pouco a mais e distribui no outro e ele está nesse movimento, tá bom? Um resultado caixa muito positivo, o que ele ganha, ele distribui. Receitas muito tranquilas, tá? Mas a gente pode analisar aqui outro detalhe, ó. Por isso que a gente fala que o MX é um fundo de papel, ó. Dos quase 42 milhões de resultado, 35 foram de CRI, né? Que é o resultado do certificado de recebimento imobiliário, que é uma dívida que o setor privado emite uma dívida, capta esse valor e fica devendo, claro, fica pagando esses juros, né? Então significa que quase 90% dele é predominante de papel, é predominante de dívida do setor privado, como fosse uma renda fixa privado, beleza? E o restante é permuta, receitas de outros FIIs, receita de LCI e de renda fixa mesmo normal, que provavelmente é o valor que fica em caixa parado, tá? Então, momento de Selic alta, como é o nosso momento atual, ele vai sempre pagar muito bem. Mas lembrando, o MX é um dos fundos mais antigos da bolsa, então tem um histórico muito positivo, a gestão é muito tranquila. Então, por isso que normalmente todo mundo que está começando começa com ele, né? Que quer começar no fundo tranquilo e sem muitas surpresas, tá? Vamos continuar aqui analisando outros detalhes, ó. Quando eu coloco assim para analisar ele, ó, ele tá com retorno bruto, ó, de 1,87, beleza? Nesse mês de março, claro, né? Porque teve essa valorização muito positiva. Vamos continuando aqui analisando os dados do fundo. Em volume de negócio, ó, é um dos maiores, disparado, nem se compara. E aqui é o percentual, ó. Lembrando, gente, 80% do fundo está distribuído em CRIs, ó. Tá vendo aqui esse azul escuro? E desses CRIs, a taxa média de aquisição, é CDI mais 2,65. IPCA ou INCC mais 8,66. E GPM mais 5. Lembrando, o título de tesouro, que é o que normalmente se utiliza como base, hoje o IPCA mais, obviamente o IPCA 40, por exemplo, que é 2040 daqui a 15 anos, está pagando IPCA mais 7,30, 7,20. Quem está investindo no fundo imobiliário, nesse caso aqui do MX, está tendo um prêmio a mais. Se você fosse pegar do Tesouro, era IPCA mais 7,2. Aqui no MX está pagando IPCA mais 8. Ou seja, está pegando retorno do Tesouro e está pagando mais de 10% acima. É um prêmio muito positivo, tá? E aqui ele fala um retorno de sensibilidade devido à sua cotação. Ou seja, quem investir quando o fundo está cotado entre 9,20, 9,10 e R$ 9,00, vai estar comprando, ó, com desconto em cima. Ó.
acima de 9,30 já vai estar comprando com um A, já vai estar comprando acima do valor devido. Como assim o valor devido? Pega tudo que o fundo imobiliário tem de patrimônio, divide pela quantidade de cotas, dá um valor correto, o valor patrimonial do fundo. Hoje, 9,30 você vai estar comprando um pouco caro. A gente está comprando 9,35 hoje, né? Então está um pouco acima do seu valor devido. Abaixo de 9,30, 9,20, 9,10, 9, como a gente está vendo aqui, já dá com retorno acima do que está se prevendo. Ou seja, se você tivesse comprado o MX quando ele vai a R$ 9,00, você estaria ganhando IPCA mais 11 ou CDI mais 4. Muito positivo para um título que paga, lembrando sempre, nunca podemos esquecer, rendimentos isentos de imposto de renda. Beleza? E aqui ele vai falando como é que está a questão dos CRIs deles em qual setor. Ó, quase 32% é residencial, outros mais de 22%, varejo 21%, agronegócio quase 6%, o varejo alimentício, perdão, 21%, varejo comum, vamos dizer assim, 9% e shopping 7,38%, tá? Quando a gente analisa a questão dos CRIs dele, ó, 85% é o IPCA e apenas quase 15% está no CDI. Beleza? Deixa eu ver se tem mais algum detalhe. Um detalhe importante, tá? O vencimento dos seus CRIs, né, dessas suas dívidas de papel, a grande maioria, ó, é a partir de 2031, tá bom? E aqui no restante tem o que é cada um dos seus CRIs, o percentual, claro, do seu patrimônio e a data de aquisição e o retorno médio, tá bom? Se você quiser depois conhecer um pouco mais, claro, sendo investidor, é bom você conhecer onde você está investindo, tá? Dê uma olhada com mais calma nos detalhes deles, beleza? E agora vamos fazer um resumo do MX. É um fundo imobiliário do tipo papel, cotado a 9,35, dividendo de 12,19 e PVP de 1. Taxa de administração apenas 0,90, é uma taxa muito boa, lembrando. Não tem taxa de performance e não tem vacância porque não é um imóvel físico, tá? Mas como é que a gente faria aquela bola de neve, ativaria aquele efeito dos juros compostos? Que efeito é esse? É quantidade de cotas que eu tenho que ter para todo mês, em questão de proventos, eu conseguir comprar mais alguma cota. Como assim? O MX hoje está cotado a 9,35, está pagando 10 centavos. Ou seja, se eu comprar e eu tiver 94 cotas, beleza? Eu precisaria quanto investido? 874. O que é que significa? 94 cotas, pagando 10 centavos. Quanto é que eu vou receber? 9,40. Esse 9,40 eu compro o quê? Mais uma cota. 9,35 a cota e ainda me sobra 5 centavos. O que é que significa? Se eu tiver R$ 864 investido nele, todo mês, com os rendimentos dele, eu consigo comprar mais alguma cota. Por isso que esse é feito bola de neve, ó. Agora estamos gravando aqui o vídeo de maio. Eu comprei todas essas cotas, 94 cotas. Vou receber o provento dele. No mês de junho, eu já consigo ter quantas cotas? 95. 94 que eu tinha em maio, comprei mais uma com provento. Então eu vou ter 95 cotas. No próximo mês, em julho, eu vou ter quantas? 96. E todo mês, sem tirar mais nada do bolso, só reinvestir nos proventos, eu consigo aumentar minha quantidade de cotas. Com isso, consigo aumentar os meus rendimentos todo mês, tá? Por isso que fala feita bola de neve, que cada vez ele vai crescendo, vai aumentando e vai aumentando e vai melhorando. Lembrando, o retorno é proporcional à quantidade de cotas. Quanto mais cotas eu tenho, mais eu recebo, mais eu consigo reinvestir. Beleza? Se você ficou até aqui e gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar o like, nos ajuda muito, tá? Não conhece nosso canal ainda? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações dos novos vídeos. E se você conhece alguém que se interessa por esse conteúdo, compartilhe esse vídeo e, claro, deixe nos comentários o que, é que você acha do MX, se você é investidor dele, se você tem ele na sua carteira, tá bom? Um bom vídeo, boa semana a todos e até a próxima. Valeu, gente, até mais.